Boa noite para quem nos acompanha. Este é mais um Conexão Ayrton Artus, um programa que procura não só manter a conectividade com a nossa comunidade, com a nossa população, com os nossos amigos, mas especialmente trazer pessoas aqui que mostrem um pouco da história de Venâncio, da sua história, pessoas que também despertem a curiosidade pela sua trajetória, pela sua vivência e que possa trazer também alguma informação nova para quem nos acompanha tanto pelo Instagram como pelo Facebook. E hoje o nosso convidado é um meu amigo, meu parceiro, um companheiro de adolescência, o João Paulo Reck, que é um profissional da Rádio Venâncio Aires, que atua há 42 anos na RVA, como locutor, radialista, apresentador, produtor, comentarista. Ele é de muita versatilidade, repórter, e eu tive não só na minha juventude a oportunidade de conhecer ele, a sua família, e também esporadicamente com participações na rádio ou em programas na RVA. A gente tem um convívio muito próximo e frequente, quase que semanalmente. João Paulo, tu nasceu em Santa Cruz, veio para Venâncio com que idade? Pois é, Ayrton, em primeiro lugar, boa noite para ti, para os nossos assistentes aí, né? Cumprimentos por essa iniciativa. Se esperava muito disso aí de ti, porque tu és ligado à comunicação. Apesar dessas carreiras exitosas tuas, né, na área da medicina e na área da política, até como prefeito, né? Mas sabendo desse teu dom da comunicação, me parece assim um caminho muito exato que tu tomaste aqui em conduzir esse programa. E também, Obrigado. também destacar, né, Ayrton, essa parceria que começa lá no tempo dos escoteiros, lá dos anos 70, né, A e gente nem foi podia dizer que atravessando. nem podia dizer que a gente é tão velho, né? Mas nós somos escoteiros em 1971. 71, né? E 1971. daí, e posteriormente com muitas incursões na rádio, hoje como comentarista, aliás, muito bem referido e referenciado, viu? Opa. Perguntavas, quando eu vim para Venâncio, é que eu nasci em Santa Cruz, daí nós fomos morar na Linha Brasil, onde meus pais moravam, né? Aí ficamos um tempo morando na Linha Brasil, até o quarto ano primário estudei lá no Grupo Escolar Rural da Linha Brasil. Linha Brasil, Venâncio ou Linha Linha Brasil Brasil Santa Venâncio Cruz? aqui, né? Venâncio. Ali perto do Raso, ali onde é que o Hélio Bartelbers hoje tem seu comércio, era aquele estabelecimento que era Opa, da família, né? passei lá hoje. É? Passei. Eu e o Rui Schwinn. Ah, é? Foram fazer turismo lá? Não, nós fomos, O Rui Schwinn conhece o trecho lá, né? dar uma volta para o interior do município para estudar um pouco mais sobre os aviários e os chiqueirões, já também fazendo um estudo sobre a produção de proteína animal em Venâncio e a sua importância, né? E o Rui Schwinn é um parceiro de longa data, como meu colega de prefeitura, e a gente trabalha em muitas situações juntos, né? Conhecedor da base, né? Conhecedor da base. Então, estávamos na linha Brasil. Saí da linha Brasil, fomos morar em Santa Cruz e minhas irmãs, como estavam morando em Venâncio, estudando aqui no colégio, chamado Colégio das Freiras, Aparecida, hoje Bom Colégio Jesus, né? Aparecida. E aí a mãe trouxe todos nós aqui, junto com meu pai, que também trabalhava no Klein, S.A., aqui em Venâncio, né? Quando ele saiu da linha Brasil. E aí viemos morar aqui. E desde lá, naquela... O Klein, o Nelson Klein. Nelson Klein, que era a roseira, né? No atacadista, É, comércio de arroz, basicamente. sim, sim. Arroz e soja, né? Arroz e soja. Naquela época, não sei se era a maior empresa, mas possivelmente uma das maiores empresas de Venâncio, né? Depois sucumbiu com o tempo, mas durante muitos anos aí foi uma sustentabilidade muito forte em valor adicionado para o município, né? Nelson Klein era uma pessoa muito conhecida e um empresário muito importante aqui na nossa cidade. Para quem está nos acompanhando ter uma ideia, muitas vezes quando o governador do estado vinha a Venâncio, dava uma passada na casa do Nelson Klein antes da solenidade ou antes de ir na prefeitura. Né? Tal era a importância do homem, né? Sim, sim, sim.
Depois, claro, as empresas elas precisam se atualizando. Ele teve dificuldades depois no envolvimento com o dólar. O dólar era uma novidade aqui no Brasil naquela época, né? E ali ele acabou penando, Foi né? feita Uma uma pena, mas chamada, João Paulo, nos anos, nos anos 60 foi criada uma resolução, a Resolução 63, né, de se poder... a Resolução 63, ela fez uma desvalorização do dólar. Né? Isso foi até depois dos anos 60. E aquelas pessoas que fizeram compras no exterior em grande volume tiveram um prejuízo muito grande muito grande. por essa resolução. E o seu Nelson, possivelmente ele tenha penado com isso aí. ele investiu em silos e armazém, Silos. foi um passo muito grande que ele deu, e com a maxi desvalorização, né, do real, na época do Cruzeiro, né, isso aí fez com que muitas empresas entrassem em concordatas e até entrassem em falência. E depois desse período, tu estudou aonde? Eu estudei no Colégio Aparecida. Não, Aparecida. Foi para o estadual também ou terminou? Em Santa Cruz, eu estudei no São Luís, que era o Colégio dos Irmãos Maristas lá, né? Depois eu vim para o Aparecida aqui, e mais tarde eu fui estudar em Santa Maria, preparar para vestibular. Depois aconteceu um problema lá com o quartel, né? Eu já tinha sido liberado do quartel para fazer odontologia lá, né? Naquele tempo era uma realidade que não pode ser descontextualizada, né? Naquele tempo tinha que fazer cursinho, se preparar durante muito tempo, né? E bem na hora de fazer o vestibular eu fui chamado para o quartel. Aí eu fiz vestibular para administração, passei, cursei durante 4 anos, mas não era o meu campo, né? O meu campo sempre foi a inexata, né? E a administração é justamente o contrário. Então, cada vez, quanto mais avançava no curso, mais eu me distanciava do que pretendia ser. E nesse inteirinho apareceu a rádio, né? Eu tinha sido menor estagiário no Banco do Brasil, então a minha carteira é assinada com 14 anos. Eu entrei com 13 no Banco do Brasil e com 14 anos eu já tinha carteira assinada. Depois fui para o quartel com 18, retornei, trabalhei na Liget Myers do Brasil. Até me convidaram para efetivar, mas eu tinha outras ideias, né? Aí trabalhei na prefeitura um pouco e naquele momento que eu estava na prefeitura, aí me convidaram, Luiz Carlos Heinze, o Neco Heinze, me convidou para trabalhar na rádio. Né? Mas tu foi trabalhar logo na locução ou trabalhou como operador ou técnico? A entrada foi como técnico, mas em uma semana encontrei assim alguns espaços descobertos. Faltou um locutor, faltou um apresentador do... Não, a primeira coisa que às vezes acontece que eu entrei isso, né? na escala do domingo, né? Entrei na escala logo tu vai trabalhar já no próximo domingo, né? E aí já podia dar hora, podia dar o prefixo da rádio, aquelas coisas assim para perder aquele medo, né? E aí encontrei já alguns espaços, né, vagos dentro da rádio que não estavam bem ocupados. E imediatamente eu montei sugestões de programa e ofereci para o seu Lauro. Né? Seu Lauro Uri, para quem não sabe, que é o pai do atual diretor-presidente Gilmar Uri, e vô da Fernanda Uri, né? Ele era o proprietário da rádio junto com outros sócios na época, né? Aliás, o seu Lauro, pai do Gilmar e do Rogério Uri, e também da Loiva, né? Da Loiva. O Rogério foi meu colega de aula. No Aparecido e no estadual. No estadual. O Rogério, mais tarde, ele passou no concurso do Banco do Brasil e foi trabalhar em Espumoso. Então ele se afastou da rádio um bom tempo, né? E naquela época, primeiro eram diretores, então, o seu Lauro e o Otávio, e mais tarde vieram os filhos, né? Então o Rogério, o Gilmar, que é diretor atual, a Loiva e o Vanderlei, né? Mais tarde saiu também o Otávio, da associação, da sociedade, né? E o seu Arnoldo sempre já estava mais do lado de fora, assim, funcionava como conselheiro, mais de sugerir o tipo de música para tocar, né? Então ele visitava bastante a rádio, mas assim, o diretor mesmo era o seu Lauro, né? Para depois, então, assumirem o Gilmar, o Walter, que também fez parte dessa direção, Walter Kuhn, né?
assumiram Muitos a profissionais passaram pela rádio, depois tu vai... Eu até pedi para te anotar alguns, depois tu vai falar um pouquinho desses colegas que tu teve. Mas eu queria saber o seguinte, um dos mais tradicionais programas da região, talvez até do estado, é o Despertador. Ele era o Relógio Despertador o nome, né? Era Relógio Despertador. Né? Depois, assim, para uma atualização... Depois, o Fichinha, que apresentava antes de mim, Milton Luiz Fischer, né? Entrou o Rádio Relógio, né? Era mais moderno, então virou Rádio Relógio. E eu, quando assumi, voltei só Despertador. Quando tirei tu o assumiu relógio fora. O Despertador? Eu substituí o Fichinha, não saberia te dizer. Mas antes disso, Ayrton... Tu entrou em 79. 79, tá. né? Logo eu criei o programa Isto é Integração. Eu não tinha origem... eu me lembro disso. O programa Isto é Integração, ele era um programa que estava meio descoberto na rádio de apresentador, né? Um dia apresentava outro dia outro, né? Eu falei para o seu Lauro, olha, seu Lauro, eu vou montar um programa. Não, se tu quiser montar, monta. Mas eu montei com termos gauchescos, né? Fiz uma pesquisa, assim, genérica, não tinha nem onde é que me agarrar muito, né? Mas termos que a gente usava na rua, gaudério, prenda, peão, chiru, cavalo, né? Essas coisas todas. E fiz um glossário, um vocabulário e algumas frases, assim. Eu disse, Laura, isso aqui que eu vou fazer. Capaz que tu vai fazer isso aí, né? Não, vou fazer, vou apresentar, sim. Não, então tá, começa. E sabe que foi um baita no sucesso no programa, fez, olha, muita sintonia em pouco tempo. E isso aparecia, a gente tinha uma medição mais epidérmica, porque, Ayrton, hoje tu tem internet, tu tem WhatsApp, as pessoas mandam um recado de tudo que é jeito. Antes não, era cartinha mesmo, a pessoa escrevia cartinha lá em casa e trazia. Isso vinha de pilhas, assim, sabe? Muitas cartinhas, né? Até era difícil de conseguir atendê-las. Nós vamos continuar aqui nessa cronologia aqui do teu começo na rádio, mas só para concluir a primeira parte, eu me esqueci de perguntar. Tu és casado com a professora Rosane? A Rosane. E pai? Pai da Joana e da Lilian. Pai da Joana e da Lilian. É. E a Rosane está em casa. A Rosane está em casa. Acompanhando. A Rosane está com compromisso agora, ela é voluntária aí de catequista. Então, nesse momento, ela está com compromisso na paróquia. Né? Ela já tem que acordar ela já tem que acordar cedo para te acompanhar de manhã, né? Não tem obrigação, não. Mas a Lilian, nesse momento, está em casa, ela mora em Cuiabá, ela mora lá com o Ramon, meu genro. Sim. E casualmente está aqui fazendo uma visita agora, fica na semana, depois retorna para Cuiabá. Saiu de lá, 40 graus de calor. Ontem de noite conversamos lá com o Ramon, 40 graus às 9 horas da noite, 4% a umidade do ar. Mas isso lá. É super seco. Muito seco. Muito seco. E a Joana... Por isso que está pegando fogo lá, né? Diz, olha, isso é a maior preocupação... Está vindo do Paraguai, né? A maior preocupação dos fazendeiros lá é isso aí, né? E o próprio grupo que eles trabalham lá, o Grupo Bom Futuro, né? Teve sérios prejuízos aí há 2 anos atrás, no ano passado, aí, com queimadas também, né? Isso que eles têm toda a precaução, cuidado, a prevenção, tem tudo lá, viu? E a Joana? A Joana é designer gráfica. Também trabalha para uma empresa em Porto Alegre, mas hoje essas empresas, elas prestam serviços para o mundo todo, Ayrton. Às vezes ela tem uma superior que, por exemplo, agora estão fazendo um trabalho para Omo, né, fazendo todo o visual, a apresentação nova da Omo. Domingo passado estava me explicando tudo que vai nessa... E às vezes tem que se reportar aos Estados Unidos. Sim, é um grupo, um dos maiores grupos do mundo, acho que pertence ao grupo GC Lever. E assim ficaram um tempo fazendo toda a remodelagem da Boticário, né? Da Nescafé. Olha, tem dedo dela em muito produto. Presta serviço assim, então, para né? grandes empresas. E eles... É uma rede, assim, um setor que está tão globalizado, né? Que eles trabalham conjuntamente o tempo todo. Um nos Estados Unidos, outro se reporta... Eles fazem a análise do produto feito aqui, aceitam ou não, deferem ou não, né?
Deve ser uma concorrência pesada também. Não, é bem pegado, viu? Bem pegado. E quando eles encaram, eles têm um projeto assim, aí toca sábado, domingo até ficar pronto, né? Meio diferente, assim. Quando tu entrou na rádio, tu já era casado? Não, era Noivo, solteiro. namorado, noivo? Era. Né? Era As gurias não tinham nascido? Não, nascer depois. Nasceram depois. Bom, tu começou então com integração? Isso é integração, né? Isto é integração. E eu fiquei, acho que uns 4, 5 anos apresentando o programa. Depois entrou o Walter Kuhn como dirigente da rádio também. Aí ele substituiu o programa. Mas naquele tempo eu fazia técnica para o Wilson Weschenfelder no Brasil Terra da Gente, que é o horário que hoje tem o Venâncio Entrevista, e era um horário musical. O Wilson apresentava sambas, boleros, músicas da noite, né? Mas que, aliás, eram bem consumidas na época. O Wilson e o seu vozeirão. Você que está bem entrando aqui na nossa cidade. Sim. O Wilson trabalhou na Rádio Guaíba, né? O Wilson? O Wilson Weschenfeld, né? Fez prestação. Teve uma passagem lá. E sextas-feiras, o Wilson tinha um programa com a música do Rio Grande do Sul. E aí ele convidava alguns expoentes aqui de Venâncio, declamadores, né? E aquilo me chamou a atenção, peguei gosto pela música do Rio Grande. E meu pai, em casa, tinha uma fita do Paixão Cortes, que ele botava domingo na hora de churrasco. E aquilo se juntou ali. E daí eu criei outro programa, que é o Estampa Nativa, né? O Estampa Nativa foi criado ali, no começo dos anos 80, acho que 81, e esse permanece no ar até hoje. O Despertador, que depois eu assumi no lugar do Fichinha, também permanece no ar até hoje. O Estampa Nativa é... Domingos de manhã. Pela manhã. Das 7 às 11 horas. Ele já teve algumas variantes, porque quando eu criei ele era diário, né? Eu me lembro que uma vez, num evento, o prefeito era o Almedo e eu era vice-prefeito. Foi lançado, eu não sei se uma promoção, uma feira aqui, e teve um almoço lá no Lagresse e os convidados eram o Oswaldir e Carlos Magrão. E tu estavas lá, daí tu explicou para ele a diferença do Estampa Nativa, tinha 2 programas que eram... As linhas musicais diferentes. Um é mais escrachado e o outro é mais fino, que é o Estampa. O Estampa é uma música, digamos assim, mais elaborada, mais poética, mais erudita até, né? Com os nossos grandes poetas. O Despertador já pega uma música assim um pouquinho mais largada, um vocabulário um pouco mais simples, né? O ritmo um pouco mais acelerado. E mesmo porque o Estampa Nativa é domingos de manhã, né, ele parece que se acomoda mais com o chimarrão da manhã, o começo do dia. Aí depois das 11 já se muda na rádio o ritmo, aí entra as bandinhas mesmo. Que horas tu acorda, João Paulo, hoje? Cara, eu boto o meu despertador, que eu preciso de despertador todos os dias ainda, né? Porque eu não durmo cedo de noite também, né? Mas para 15 para as 4. 15 para as 4. Aí 2 sonecas, 4h15 tem que pular, né? Aí 2 adiadas? 2 adiadas. Bom, né? 2 sonequinhas. É boa, né? Uma adiada, né? Mas mais 15 minutos não tem preço, né? É que, assim como a gente presta informação para os outros, eu também me socorro das rádios que viram à noite para pegar as notícias do começo do dia. Tá certo. E uma coisa, Ayrton, é tu chegar a abrir um site na internet. Eu vou ter acesso, quando eu chego 15 para 5, 10 para 5 ali na rádio, eu vou ter acesso às informações. Mas em rádio tu tem o acréscimo do comentário, da análise, né? E onde os locutores, os apresentadores discorrem um pouco mais o assunto e tu tem a possibilidade de compreender melhor, avaliar melhor e te posicionar melhor sobre o assunto. Né? O Despertador começou em que ano? Nos moldes atuais, assim. Não o relógio Despertador. O Despertador do João Paulo, que ficou assim, como uma certa marca registrada. A gente vê pelos ouvintes. Eu não sei, para te dizer o ano, eu não me lembro, assim, mas naquele dia, eu me lembro bem certinho que era dia 1º de abril e o Funaro era o ministro
ministro da Fazenda. Da Fazenda, 86. Isso faz 35 anos. 35 anos. O Sarney foi eleito em 85, pela eleição indireta. Trouxe o ministro Funaro, que depois ele lançou o Plano Cruzado, né? E foi em 86 para 86. Por aí, 85, 86. Ali começou o Despertador. Ali eu comecei o Despertador. E me diz uma coisa, casal jovem, um baile, um aniversário, tu já teve que fazer um programa direto sem dormir? Muitos e muitos e muitos. Uau. Porque quem trabalha em rádio, assim, ou tu te acomoda de vez e vai dormir cedo e fica em casa e não faz nada e vira uma alface, ou tu faz isso aí, né? Aproveitar e viver a vida, porque eu sempre gostei de baile, sempre gostei de festa, sempre vivi isso aí, né? Então, muitas vezes, assim, sábados de noite, pelo menos até, às vezes, 3, 4 horas da manhã, dorme um pouquinho e vai fazer o programa. Tu acorda às 4h15, o programa começa às 5. O programa começa Começa às assim. 5. Às 6h30, nos moldes atuais, tem uma participação do GP. PP. Né? O GP chega muitas vezes direto? Não. Olha, Não. Não. Pesadinho, de vez a em lenda, quando, assim, reza a lenda, né, que o GP ele é visto tarde da noite nos eventos, né? E às 6h30 né? ele está ali fazendo o programa, né? Fazendo programa. É. Mas sempre em condições, né? Claro, claro. Não, tem que se dizer Sob assim... a supervisão do Gilmar Uri, né? O Ayrton sabe que a noite ela é uma grande informativa, né? Verdade. As notícias que emanam, que brotam lá nas rodas, né, de cerveja, de amigos, de festa. Aliás, a informação em geral... Brotam né? muitas informações. A informação em geral, né, João Paulo? À noite, ou até o horário vespertino, à tardinha, que é o chamado assim, do happy hour, o encontro em bar, em boteco, ou com amigos, ou, como tu falou, numa festa, realmente não é só uma fonte de informação, mas também uma troca de ideia, um momento de filosofar. A gente fica sabendo muita coisa que fica muito útil para a vida. Claro. Quem não faz isso fica alienado, né? E não pode deturpar, dizer, olha, daqui a pouco assim, o álcool faz isso, né? Não, ele muitas vezes solta as pessoas. Eu fiz centenas, não sei se daria para dizer milhares de transmissões na minha vida, né? E muitas delas são em festas. Em muitas festas, assim, a transmissão começa às 11, depois vai 11h30, meio-dia, até a 1, né? Tu nota bem direitinho que a partir do meio-dia fica muito mais fácil transmitir, porque as pessoas ficam mais soltas. Já tomaram uma cervejinha, né? Eles perdem aquele distanciamento, né? Aquele um rodeio né? Pelas 9 da manhã fica difícil entrevistar o pessoal. Barbaridade. Fica pesado, porque eles escolhem as palavras, aí aquilo não brota, não Mas tem à naturalidade, tarde... né? Depois deslancha, né? Tu fez cobertura de carnaval, fez cobertura e faz de rodeios, tu faz cobertura das festas comunitárias, né? Isso também há muito tempo, tu já é muito conhecido nesse meio. A parte no tradicionalismo, tu não só faz a cobertura, como tu acompanha, né, as delegações de Venâncio para os outros municípios, na busca da chama crioula, que é um evento importante, né, especialmente ali que antecede a Semana Farroupilha. Quantas vezes tu acompanhou os nossos CTGs aqui na busca da chama crioula em municípios? Eu não sei se nesse ano é a 38ª, 37ª, né? Mas todas elas nós acompanhamos, né? Tá. Porque nós acompanhamos o CTG Erva Mate, que era o único CTG, desde o tempo que estava instalado no Mangueirão. Já fazia transmissões lá de Mangueirão, professor Alessio de Patrão, né? E era um esquema meio diferente lá. Chegou a pegar o CTG aqui na frente de Oliveira? CTG, sim, aqui? Sim. Até transmissão tem de lá, viu, Ayrton? Porque a primeira Semana Farroupilha e a segunda foi o Biguilini e eu que organizamos, né? Para quem não sabe, na frente, principalmente quem mora em Venâncio, os mais jovens acho que não vão saber, na frente do Colégio Oliveira Castilho, naquela esquina ali, tinha um CTG, todo ele construído de madeira. De madeira. E ali teve a primeira dança de facão no município, comandado pelo professor. A Belina criou dentro do Oliveira e logo depois criaram o CTG ali.
E tu sabe que aquele CTG, inclusive, foi palco de uma das programações da primeira Semana Farroupilha, que era Rinha de Galo. Comentei essa semana ainda. Ver como mudam as coisas, a ética das coisas na vida das Hoje já pessoas. vai todo mundo para DP. Fosse hoje... E Rinha de Galo. Fui lá transmitir, fazer um boletim e os bons, tinha os galos bons e os ruins, né? Ó, esse aí é malvado. Bom, e fazia parte da programação da Semana Farroupilha. Eu particularmente tive a oportunidade de, acho que umas 5 ou 6 vezes, estar junto com a equipe da Rádio Venâncio Aires, com o João Paulo e outras pessoas, na busca da chama crioula. Mas teve uma vez, se eu não me engano, em Itaqui, que era 0 grau. São Lourenço. E São Lourenço, bom, São Lourenço era 0 grau, a governadora era a Ieda lá. Era 0 grau com umidade. Mas em Itaqui era 0 grau com uma sensação térmica. Eles fizeram um negócio na beira do Rio Uruguai, aqui bonito, o super aberto. Bonito. Matar. Mas quem não tinha pala aquele dia, chapéu, né, e não tivesse bem agasalhado, olha... Pois é, então nós falamos aí de acompanhar, então a Semana Farroupilha, o Biguelini e eu criamos, né? Inventamos a Semana Farroupilha para Venâncio Aires, trouxemos o CTG ali do Mangueirão para cá, deu uma certa polêmica com o prefeito Almedo, né? Mas não tinha como continuar a CTG lá, não tinha, muito dispendioso tudo, né? E ficava abandonado, o pessoal roubava o que tinha por lá, né? Então trouxemos aqui, quando foi inaugurado o Parque do Chimarrão, o CTG Erva Mate já estava aqui, e as cavalgadas sempre fizeram parte. Então tem que contextualizar alguns aspectos assim, Ayrton, porque o acendimento organizado da chama crioula ela não data de muitos anos, eu acho que 12 anos talvez, né? 10, 12 anos. Antes o CTG ia onde é que queria. Então muitas vezes a gente não conseguia transmitir do local do acendimento da chama crioula porque iam num cemitério, iam no meio de um campo, né? E aí a gente pegava a cavalgada vindo, onde é que era possível, então fazer transmissão. Mas nós acompanhamos todas elas, e nesses últimos anos, onde é que é dentro de cidade, de uma forma organizada, com a MTG junto, aí no acendimento oficial... Chegou a fazer a cavalo ou sempre... Não, sempre com a unidade móvel, mais seguro, né? O Juscelito cuida, vê? Além dos rodeios, né, das cavalgadas, da busca da chama crioula, tu também tens uma atividade assim, muito intensa no interior do município, nas festas comunitárias, tanto da comunidade católica como comunidade evangélica. Para quem não conhece Venâncio com mais profundidade, Venâncio tem mais de 250 sociedades, talvez aí 150, 160 ativas, né? E elas promovem ou uma festa, né, de damas e cavalheiros, né, ou uma festa mais localizada, mas geralmente as festas comunitárias, quase todas as comunidades vão para aquele local e temos grandes festas, né, nos distritos, nas mais diversas localidades de Venâncio. E a maioria delas tem a cobertura da Rádio Venâncio Aires. Historicamente tem. Historicamente tem. Historicamente tem. Olha, a maioria desses ginásios, porque o advento dos ginásios ele veio com Almedo, né? E o Almedo, ele ginásio trouxe, e pavilhão comunitário, mas a maioria é ginásio, né? A maioria é ginásio e pavilhões comunitários. Tudo era inaugurado. E quando não era inaugurado o ginásio, inaugurava o telhado, inaugurava a porta, o piso também. Inauguração do piso aqui da comunidade, né? Refeitório. Né? Uma vez eu fui, o Almeida foi o prefeito que mais construiu ginásios aqui em Venâncio. Olha que os ginásios comunitários aí, não sei se não beiram uns 40, né? Hoje tem mais de 60, nós temos 70, vai somar os ginásios dos colégios privados e das empresas aí. Venâncio, talvez, é o município que tenha mais ginásio proporcionalmente no Brasil. Nós devemos ter Imagino que nós temos sim, que ter mais que um ginásio de esportes por 1.000 habitantes, né? E o Almedo, né, ele foi o que mais construiu, mas se também, no período que ele estava na prefeitura, ele não tinha inaugurado um ginásio,
E nós íamos jogar bola lá, ele olhava, esse ginásio não está completo. Esse ginásio não está completo. Falta, quem sabe, uma rede aqui e tal. Vamos reinaugurar. E nós reinaugurávamos o ginásio com uma partida de futebol, com churrasquinho, com... Era bonito. É bonito ainda, né? Sempre era um encontro interessante, assim, né? Comunidade mobilizada, rindo, churrasco e fumaça e aquelas Eu acho coisas. que E muita música, né? tá todo mundo com um pouco com saudades disso, né? É. Aliás, isso aqui é uma coisa assim, não só tão comum, mas tão gostosa, caiu no gosto do venezuelense, que a rádio depois criou um programa, né, Venâncio em Sintonia. O programa? Sim, Isso, sim. que ele basicamente ele é um comparativo, só que é dia de semana, a rádio vai lá, faz toda a sua programação de lá, reúne a comunidade, e o evento junta mais de 1.000 pessoas, né? Juntou mais de 1.000 pessoas. Comunidade em sintonia, né? Comunidade de sintonia, Isso. né? Não é Venâncio, é comunidade. Ayrton, eu fiquei te devendo aqui um reconhecimento. Tu falaste antes em acendimento de chama crioula. Anos atrás, para o município conquistar a condição de sede, de anfitriã de acendimento de chama crioula, tinha uma mobilização, uma campanha, ia nos congressos tradicionalistas, né? E Venâncio tinha tentado, no governo do Almeida, ser sede, né? Fomos em vários locais aí fazer essas campanhas, e uma delas tu lideraste, que foi justamente em São Lourenço, que eu me lembro, onde ali firmamos o passo principal, né, para a conquista do acendimento da chama crioula, e depois foi Taquara, né? Foram dois momentos preponderantes onde os dirigentes com direito a voto foram convidados a votar. Mas para selar mesmo, para bater o martelo, a gente teve que participar de um congresso em Pelotas. É verdade. Um congresso em Pelotas. Sim, ali foi definido. Onde na verdade, era pré-definido que era Venâncio, mas a delegação de Venâncio tinha que, como advogar, né? Daí eu fui chamado, né? Pilchado lá, né? Eu fui chamado para, num breve discurso, elencar os argumentos, né? O porquê que Venâncio queria sediar o acendimento da chama crioula. Não foi muito difícil, né? Foi só falar da força do tradicionalismo em Venâncio, né? Com vários CTGs, né? A invernada artística, a parte campeira. Venâncio tá muito forte, né? Nesse sentido. E acho que a federação, o MTG, né? O MTG, acho que entendeu, né? E foi 2012. E foi muito bonito, né? Foi muito bonito, uma solenidade bem organizada, né? De quem queria organizar. O MTG tinha uma premissa: o prefeito quer sediar o acendimento da chama ou não quer? Ele apoia ou não apoia? E ali eles caminhavam. Bom, se o prefeito quer, então ganha o apoio. Agora, por exemplo, até 2040 já estão definidos os municípios que vão sediar acendimento da chama e não tem mais essa disputa, mas naquele tempo era assim, né? Ela poderia ter sido em 2011 ou 2012. E 2012 era um ano de eleição e eu ia concorrer à reeleição. E aí apareceu uma contestação, chama um processo na Justiça Eleitoral, de que o prefeito não poderia estar na solenidade de abertura, né? Não podia se manifestar. Mas foi bem interessante porque no julgamento lá no Tribunal Regional Eleitoral, o meu advogado ele usou 2 minutos do tempo dele. Ele perguntou assim para os juízes, né, para as vossas excelências, ele disse, o julgamento foi em 2013 para 14. Ele disse, vai ter uma Copa do Mundo aqui no Brasil e vai ter uma eleição. A presidente Dilma vai concorrer à reeleição. Ela vai poder estar no jogo de abertura da Copa do Mundo? Aí os juízes todos fizeram assim. O relator disse assim, está absolvido, vão para casa, acabou essa pendência. Mas antes eu te perguntei, porque quem acompanha aqui a Rádio Venanciais, a rádio tem uma tradição tão grande, e ela tem uma linha, né? Isso aí foi dando uma credibilidade, ela tem uma fidelidade muito grande de ouvintes,
né? E hoje nós estamos num mundo competitivo, né? Tem as FMs, tem as redes sociais, tem vários canais, várias fontes de informação. Mas a Rádio Venâncio Aires mantém um público fiel. E nesses anos todos, tu trabalhou com muita gente, né? Podia falar um pouquinho dos nomes. A gente falou do Wilson, o Walter Kuhn, falou do Wilson Westenfelder, Olha, o Neco Renzi. o Neco Heinz, o Luiz Carlos Heinz, foi quando eu entrei na rádio. Ali estavam Ari Vieira Marques, Ari acho que mora aqui no Vale do Taquari ainda, Arlindo Sandri, que também mora ali. Bom, Walter Kunto citou, eu até anotei alguns aqui. João Carlos Mirandoli, o Caim, que fazia À Noite Você. O Caim. Naquela época, assim, não, sabe, depois a TV, ela tirou bastante, assim, a sintonia da noite, né? Mas naquele tempo era um glamour, noite, né? A música lenta para a noite, né? Aquelas mensagens. E sabe quem era o técnico dele, de vez em quando, substituto? Jorge Luiz dos Santos, né? Jorge Luiz dos Santos. Jorge fazia com ele à noite. Jorge conseguiu um milagre, assim, uma façanha na técnica, porque ele pegava o jornal a 0 hora, o outro jornal estava aqui do lado, um lanche aqui, um radinho numa rádio de Porto Alegre, fazendo técnico para o Caim. e conversando ainda. O Jorge Santos, que foi nosso colega da prefeitura, hoje ele está aposentado, e quem conheceu ele nos últimos tempos vê o Jorge com sobrepeso, né? Mas o Jorge era magrinho, tão magrinho que o apelido dele era Anchieta. 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 Jogava bem. Que era o zagueiro do Grêmio, esguio, magrão, né? Jogava bem. Bem. O zagueiro, né? Isso. Mas ele jogava, o Jorge era... Depois fizemos no time da rádio aqui, né? Tu jogou futebol, né? Até machucar o joelho. Eu joguei uns Sabe quem te mandou um abraço? 35 anos, Pedro 40. Becker, lá da Duvidosa. Alguma fizemos lá, viu? No ginásio da Duvidosa lá. Nós tínhamos o time... Esse time da rádio logo se extinguiu, né? E daí nós formamos com a Luxon, o Magrão da Luxon. E isso quando só existia o Grêmio Recreativo 7 de Setembro de ginásio, né? O ginásio do Grêmio. Depois viemos para Oliveira, depois para o Parque do Chimarrão. E o primeiro time da Sercsat foi o nosso lá, né? A Sercsat também antigo. Sercsat. Até 1976 não tinha nenhuma quadra coberta em Venâncio. Foi quando caiu o teto do 7. E aí, em 75 caiu, 74, 75. E aí a direção do clube, né, Grêmio Recreativo 7 de Setembro, achou por bem fazer uma cobertura que servisse também como ginásio de esportes. Teve que, né, tirar algumas salas internas, né? Ficou bom. Eu acho que quem fez... Não sei se com parquê, né? Sei que o Braulio Campos, no jogo de estreia, fez um golaço lá. Não sei se não foi o primeiro gol. Pegou de sem pulo. Jogamos um tempo lá. Oliveira também depois criou o ginásio, né? O Parque do Chimarrão também foi construído o ginásio e ali começou, né? Então, começou a febre dos... construíram a Sercsat lá. Eu vou te confessar uma coisa, que até hoje eu jogo, né? Pois é. Agora eu fico com inveja, porque a coisa que mais me faz falta na vida é futebol, viu? Eu sempre joguei futsal. E agora eu jogo em 2, 3 times, mas num time ali na Cidade Nova, né? Onde o treinador é o Maneco Iante. Mas em 2013, eu operei o joelho e o médico disse assim, tu tem que evitar um pouco o piso duro. E aí eu comecei a jogar também futebol de campo, né? No time do Ney e tal. É muito fiasco que a gente faz por aí, mas fominha, né? Fominha. Um dia eu estava saindo, era um jogo lá no 25 de julho, em Santa Emília. 2 graus, garoando. E a minha mulher só fez assim, eu vou ter que falar com as tuas filhas, né? Porque só louco para ir jogar bola, né? Mas ela não sabia que eu já... Camisa térmica por baixo, tudo bem protegido, né? Quente e tal. Não, e outra coisa assim, né? É tudo antes e depois do jogo, na vida. Nem né? fala. Porque ai de quem faltasse num jogo, assim, era crise, certo, né? Crise. Antes do jogo já, né? Era crise, então, ia com frio, com chuva, com vento, família doente lá, futebol naquele horário ali, tinha que cumprir. Aí nós paramos no Jorge Santos. O Jorge Santos, o Fichinha, o Milton Luiz Fischer, né? O Arnildo Bento.
Arnildo Bento, ele tinha ele era terceirizado, era né? Com Bom Dia Rio Grande, o Valdemar Becker também fazia de tarde. O Valdemar Becker. É. O Arnildo Bento era um programa cedo de manhã, do domingo. Cedo, domingos de manhã, Bom Dia Rio Grande. Bom Dia Rio Grande. E o Valdemar Becker, sábados à tarde, o Canção da Nossa Terra. Né? Esses mais terceirizados. Depois, eu até anotei alguns O Zé Kuhn veio... O Zé tempo, e a né? Ieda, eles são... Vieram 2 anos depois de mim, né? O Zé e a Ieda. E eles permanecem até hoje ainda, né? São colegas atuais. Aqui o Elcido Felten também depois aqui trabalhou um tempo, né? Hoje, nesse momento, as conexões são apresentadas aqui do estúdio do Pablo Felten, que é neto do seu Elcido Felten. Ele era conhecido como Cido Felten. E ele tinha um programa mais voltado para as pessoas de etnia alemã, porque ele falava um pouco português e um pouco em alemão. Era um sucesso. Eu me lembro que o Gilmar disse que era um dos programas mais ouvidos, até onde alcançava a rádio, né? Muito dedicado, né? O Elcido Felten, ele abriu porteiras para esse tipo de programa, né? Porque depois veio o Marcelo, vieram outros, né, que vieram ocupando esse espaço também, né? Alemãozito hoje. O Alemãozito hoje, mas naquela vez o Elcido abriu o espaço e com muita pesquisa em cima da música. E ele, inclusive, ele foi um dos grandes incentivadores do grupo de Schwalben. O grupo de Schwalben não tinha um repertório musical, um acervo à disposição. A rádio tinha. E o Elcido fazia essa prospecção no nosso acervo lá, e conseguiu muita música aí para eles, viu? Começar as coreografias iniciais aí, né? Opa, que legal. Que legal. E agora tem o pai do Pablo, o Ariberto, trabalhou conosco também, muito tempo na madrugada lá, né? E... Segundo o Pablo, ele cresceu no meio dos fios. Cresceu no meio dos fios. Eu me lembro muito bem quando o Ariberto disse, vou ser pai. E o nome do guri vai ser Pablo Rigel. Pablo Rigel. Pablo Rigel. Nunca mais me esqueci daquilo, porque eu falei no ar, o Ariberto vai ser pai, que Pablo Rigel. Né? Tu está entregando ele, porque o Rigel ele não tem colocado. Rigel, não, mas eu me lembro muito bem disso aí, né? E, claro, a gente tinha convivência da rádio, né? Bom, aí tu, além do Despertador, assim, tu tens os nomes, pode citar mais alguns, se tu te lembrar, mas tu tens um outro programa que ele é muito tradicional e talvez seja o campeão de audiência. Claro, na rádio, quem gosta de rádio sabe que o público vai mudando. Uma vez perguntaram para o Lauro Quadros, da Rádio Guaíba, por que tu dá bom dia tantas vezes? Eu dou bom dia tantas vezes porque aquele que estava escutando antes, agora é outro, e daqui meia hora é outro. Ninguém fica o dia inteiro, né? Claro, conforme a tua atividade, tu pode ficar o dia inteiro escutando rádio. Ou se tu está viajando, tu pode escutar por muito tempo. Mas no dia a dia as pessoas escutam os programas por faixas, né? É uma coisa estratificada. Mas tu tem, então, um público às 6 da manhã, das 5 às 7, e depois das 8 às 9, tu tem o Venâncio Entrevista. Venâncio Entrevista. Talvez, assim, aí entra um pouco também um lado muito importante da RVA, que é a questão da comunicação dos políticos, né? A notícia dos políticos, a manifestação, a primeira informação, a cobertura dos eventos políticos, ela é sempre maior pela Rádio Venâncio Aires. E o canal oficial de, muitas vezes, informar as pessoas, ou por uma notícia, ou por uma entrevista, é no Venâncio Entrevista, né? E por isso a audiência é muito forte. Esse programa começou quando, assim, contigo, nesses moldes? Eu tenho dificuldade nessa localização inicial, mas também mais de 30 anos, né? Esses dias eu conversava com o pessoal de Passo do Sobrado, acho, Mato Leitão também conversava. A campanha de emancipação desses municípios foi feita no Venâncio Entrevista, né? Para ter uma ideia, esses municípios têm 30 anos, né, ou mais até, e só um referencial. Se eu procurasse, evidentemente, eu ia encontrar a data certa, né?
Mas mais de 30 anos. A audiência da Rádio Venâncio Aires, ela vai num raio de quase 100 quilômetros. Ela tem regiões onde é que ela se estende mais, O evidentemente. interior de Santa Cruz, Vale Verde e Pato Sobrado, e aqui para o lado de General Câmara. Sim. E depois aqui, Cruzeiro, Santa Clara, Mato Leitão, evidentemente, em direção a Sério. Vai para Santa Cruz. A onda AM, ela tem suas características, né? E outro aspecto, assim, é que uma rádio AM ela precisa diminuir a potência à noite, né? Isso tem a ver com escurecer e com o clarear do dia. Então, evidentemente que à noite sofre prejuízos porque nossos concorrentes argentinos lá não baixam potência, né? Sempre tem aquela interferência, né? Os AM, sempre incomodando, né? E FM, evidentemente, que é outro esquema, né? Mas assim, quem já foi entrevistado pelo João Paulo sabe que o João Paulo, ele é um facilitador, né? As perguntas dele buscam trazer, né, a informação, alcançar ela, né, que a pessoa abra o seu coração, mas de uma maneira cordial, né, de uma maneira suave. Isso aí faz com que as entrevistas geralmente sejam bem-sucedidas. Mas olhando pelo lado do locutor, né, do entrevistador, também tem suas dificuldades, né? Deve ter aquele entrevistado monossilábico. Tem. E o prolixo. Qual é o mais difícil? O monossilábico é aquele que diz sim ou não e a entrevista está programada para ser em 20 minutos, em 4 minutos foi os assuntos e fazer o quê? Não, tem. Eu estou exagerando um pouco. Se tu entrar no assunto da pessoa, ela vai saber falar de alguma forma ou outra, né? Ela vai saber mas às vezes você tem que desviar do assunto principal. Sim, para chegar lá, né? É bem comum, né? Bem comum. E o prolixo também, né? Agora, o mais difícil é aquele que propositadamente não quer te responder a pergunta, né? Tem um curso aí que ensina o seguinte: olha, tu não precisa responder o que o repórter te pergunta. Tu pega a pergunta dele e transforma na resposta que tu quer dar. Aí, tu logo sente, né? Tu vai fazer a pergunta, mas o ouvinte, tu sente que a pessoa começa a enrolar, tu volta para a pergunta, ela vai de novo enrolando. Daqui a pouco o ouvinte não ganha, termina o tempo e ele não respondeu o que tu queria, né? Mas o ouvinte nota, né? Claro que nota, a gente nota, né? Eu chego no jornalismo, assim, depois do programa, e digo, olha, esse me decepcionei com a entrevista, saí cansado. Ele cansa a gente, assim, né? E o prolixo, aquele que fala demais e tu tem que interromper para fazer uma nova pergunta? Interromper falando e com sinais. Sinais, né? E tem aquele que já terminou o horário e ele não consegue se despedir, ele não consegue encerrar. Não consegue botar ponto, né? Não consegue botar ponto. Isso aí acontece seguido, né? E muitas vezes isso aí acontece não só na entrevista, mas quando a pessoa faz um pronunciamento, ela precisa terminar em 2, 3 minutos, né? O discurso interminável é uma coisa, né? E aí, bom, tu já participaste de debate político, não sabe como é que é, né? Se tu não terminou naquela hora ali, tu vai perder a chance de responder. Os primeiros cursos de oratória que eu participei, lá atrás, o professor dizia assim, tu tem que ter um começo, um meio e um fim. Ensaio e um fim. Se tu te apertar, tu já sabe como terminar. Porque se tu não souber como terminar, daí fica... porque... o importante é o arremate, né? Normalmente tu deixa o cerne, o sumo do assunto para o fim, justamente para valorizar a entrevista. E se termina o teu tempo, tu não consegue. O João Paulo, ele é, como falei antes, né, ele é um profissional da radiodifusão, ele é um radialista, um locutor, um apresentador. Mas eu tive a oportunidade de um evento, na festa de 60 anos da Rádio Venâncio Aires, o João Paulo falou em nome da emissora, em nome da empresa. E eu já falei isso, eu quero reforçar hoje. Foi um dos discursos mais bonitos que eu já vi até hoje. A forma que ele abordou a história da Rádio Venâncio Aires, né, a importância não só da emissora e da família administradora, mas a forma como ela
né, cumpriu a sua trajetória nesses 60 anos. Olha, não sei se tu tem guardado esse discurso que tu escreveu, mas foi bonito mesmo e botou muita gente no bolso. Essas coisas a gente faz assim meio com conjunto de palavras e conjunto de emoção, né? No momento, na hora ali. Tu tem um comentário também à tarde, tem um comentário né? diário. No diário. De tarde, 5h30. 5h30 da tarde. Muito bom, aliás. Esse é variado, não necessariamente político, né? Sim. E aliás, esse campo da política que a gente trabalha há muitos anos, né? Nessas coberturas de eleições, de debates. E aquele tempo, hein, que era contado, os votos contados, tu passou a noite acompanhando? Aquilo era pesado. Mas era bonito, era pesado, mas era bom, né? E mesmo porque era necessário, né? Se sabia que, quando tu sabe que tu tem uma missão a cumprir, tu vai cumprir, né? Mas era interessante. A gente atravessava a noite. A primeira apuração era feita aqui na Câmara de Vereadores e depois na Sociedade de Leituras, né? Muitas vezes a rádio instalava uma unidade lá e outra de computação aqui na emissora, né? Então ficava assim, a gente tinha que ouvir o Açor Rectiger lá chamando e dizendo a votação de cada um, né? E a gente anotando aqui, fazendo a computação. Depois eu fiz muita dupla com o Astor lá, o Açor Rectiger, antes falávamos dos nomes, né? O Açor Rectiger e eu fazíamos a leitura dos votos, né? Eu me lembro disso. Voto por voto, urna por urna. Tinha uma música característica também, né? Aquilo, quando entrava aquela música, chegava a dar um arrepio na pessoa que estava escutando em casa, né? Eles deitavam por cima da gente para tentar saber antes da rádio ali, divulgar, aquilo né? era uma coisa, né? Era uma coisa fantástica, né? Voto por voto, urna por urna. E era assim mesmo. Muita alegria e muito choro, né? Muita xingação, muito discurso de brabeza, olha. Nem fala. O calor da emoção. Lá na Sociedade de Leituras, eu me lembro de algumas entrevistas que fizemos lá. Sabe que a bebida era proibida lá, né? Não é que tem o local de apuração, mas na rua não, né? Não. E aí a pessoa vinha meio pesadinha lá, se emocionava, assim, botava o microfone e sentia, né? As pessoas, mas inclusive, nos anos 70, numa apuração no 7, a bebida era proibida. Mas tinha um juiz eleitoral que ele tinha muita sede, né? E ele era muito afeito a um destilado, um escocês, né? E aí, mas como é que o juiz vai beber, né? Ele tinha um canecão ali, que eles diziam que era um chá. Mas todo mundo sabia, o pessoal da Copa lá, muito fofoqueiro, todo mundo sabia que ele tinha um uísque com gelo, né? E um uísque do bom. Mas, João Paulo, olha só, um sucesso aqui a tua presença, né? As pessoas que mandaram aqui um recado. A Lenise Schnorr, de Mato Leitão, aqui, ó, só na expectativa. A Miriam Ferrari, boa noite. O Tuyo Santos, a Janete Rodrigues, o Birajara Bartz, de Passo Sobrado, também boa noite. Marisa Silva, boa noite. O Valdir Hausen de Oliveira, dando boa noite. A Eva Domingos do Nascimento, o Luciano Teixeira, Valdir Vermouth, nosso companheiro de futebol lá da Cidade Nova, pai da Tamara Vermouth. A Dulcina Regina, Marisa Silva, o Emerson Ló Henrique, professor, a Silvia Hermes, a Luciano Teixeira, boa noite, doutor Ayrton, baita pessoa, João Paulo, a Lourdes da Silveira, pessoa muito querida, a Marisa da Silva, gosto muito de vocês dois, o Dionísio Guterres Simões, na audiência, lá de Lajada, sou fã de carteirinha, a Lourdes da Rosa, a Senilda Niedermayer, a Glaci Link, Tati Rodrigues Gonçalves, a Miriam Beatriz Rezer dos Santos, a Rosane da Rosa, boa noite, amigos, doutor Ayrton e João Paulo, duas pessoas com conhecimento enorme, a Cleusa Kaufmann, a Losane Vaslavoski, muito interessante a entrevista, parabéns para vocês, Fabrício Bon, a Selma Rocha, a Veridiana Rezer, ó, João Paulo querido, não só um comunicador que conhece a nossa gente, mas um venezuelense de coração que faz parte da nossa história. Orgulho de aprender com esse ícone do rádio, né, todos os dias. Parabéns a ele pela entrevista. A dona Glaci Link, né, um pouco da história da nossa cidade, por esse grande comunicador.
A professora Helena da Rosa, boa noite. Que satisfação acompanhar a história contada por esse conhecedor da cultura do nosso município, que é o João Paulo. Parabéns para vocês dois. Aqui é o Miro Damasceno Machado da Rocha. Opa, boa noite, meu futuro deputado. Aqui. Opa. Marli Kern, também, boa noite. Patrícia Alves, a Tati e o Rodrigo Gonçalves, grande Rodrigo, filho da dona Horacélia. A Cléria Hersen. Está aqui, ó, João Paulo. Olha, nomes assim, a maioria conhecidos nossos, Que assim, legal, que a gente tem que legal. convivência, interação nas madrugadas ou na audiência da rádio também, né? Sabe que chega depois que termina o programa, chegam muitos recados ainda, né? Eu e o Pablo estamos fazendo o levantamento, de uma hora dessa a gente poder também fazer esse agradecimento e esse reconhecimento. Uma coisa que eu queria te perguntar, nos últimos tempos, a informação ela ganhou uma velocidade tremenda. Bem, Né? Então, hoje o jornal impresso já é um problema. Eu que às vezes faço comentário no rádio e também sempre gostei de ler jornal. Às vezes eu vou para a rádio e não li os jornais ainda. Por quê? Porque ele atrasou um pouco e tu já viu na madrugada ou na noite, a notícia já chegou. Ou tu pode abrir pelo celular também. Né? São vários sites de notícias, várias páginas. Como é que tu lida com isso para começar um programa assim, sem estar defasado, sem uma notícia bomba que aconteceu uma hora antes, que tu não pode deixar, porque senão ela chega por um outro meio, para o público. Também quem dá uma última revisada? tem tempo para contextualizar? Tem. Para ter uma ideia, Ayrton, antes, para a gente ter as informações da manhã, eu passava lá no Amandio Silva, descia até no porão, ele deixava uma alicate para mim, eu abria o pacote do Correio do Povo, Que né? loucura. Tirava o tabloide, aquele lá, e descia. Às 5 horas eu ficava no carro escutando a Gaúcha com o noticiário das 5. Não existia internet. E de noite a obrigação era, pelo menos até as 11 da noite, escutar os noticiários para ter informações mínimas e anotar lá e estar a par dos assuntos na madrugada. Isso foi avançando. Para tu ter uma ideia, notícias de deputados, tudo era retirado no correio. Então eu ia lá no Correio da Manhã trazer uma pilha assim, de releases. Os deputados tinham assessores de imprensa, Sim. pelo menos, né? Aqui a prefeitura não tinha, a gente fazia do trabalho direto aí. E fazia uma seleção do que eles mandavam para lá, para ver como isso era assim, muitas vezes defasado e demorado para que estivesse no ar sintetizado, né? Mas existia a possibilidade de tu ter o tempo de fazer isso aí. A internet chegou, trouxe toda a velocidade, bom demais, informa, te deixa a par, mas tu não tem mais tempo. A exigência, ela veio muito parelha e proporcional com a internet, né? Hoje, tu não tem autorização para estar 1 minuto atrasado mais, né? Tu tem que estar sempre ligado E tem que processar isso, né, João Paulo? Porque o ouvinte, especialmente da rádio local, ele quer estar bem informado das notícias do mundo, do Brasil e do Rio Grande, mas ele quer saber as notícias locais também. Né? E às vezes essas informações que diz respeito ao país, ao mundo, elas têm uma repercussão local. Então aquela notícia tu tem que falar um pouco mais do que a outra, que só tem um interesse lá para Cachoeira, para Encruzilhada, né? Isso é um desafio, desafio diário, né? E a gente sabe que as pessoas gostam mesmo e escutam uma rádio Venâncio porque tem as notícias locais. Tu não vai escutar uma rádio da capital e encontrar essas notícias do dia a dia, da nossa sociedade, do povo, do que aconteceu, setor de segurança pública, o nosso esporte aqui. Não vai encontrar lá, tu vai encontrar aqui, na nossa emissora, nos nossos meios de comunicação aqui, né? Então tem que ter uma base boa também dentro da emissora. No mais, o acesso às notícias gerais se tem via internet. Eu chego de manhã, abro 15, 20 sites diferentes, né? E aí fica ali zapeando aí, né? Tem que acompanhar. E depois também tem ali a produção do programa, no teu programa, né? Tem mais 2 ou 3 pessoas que
que pode te socorrer, te trazer um bilhete dizendo teve um acidente na 7 de setembro. Claro, Tem, claro. E aí tem essa... Isso é o tempo todo assim, né? Isso é o tempo todo, né? E o WhatsApp, ele também possibilita uma interação muito rápida com o ouvinte que está na rua. Tem um buraco, incêndio, isso chuva, é outra relâmpago, coisa, né? Deu granizo. A interação também ela veio para ficar, né? Sim, o ouvinte participa. Participa o tempo todo, né? Choveu tantos milímetros lá em Harmonia da Costa. Tenho certeza que se tu acessar o WhatsApp da rádio agora, tu vai encontrar informações de muitos pontos aí do município aqui com volume de chuva, ou se deu granizo, né? João Paulo, a nossa conversa está tão boa. E antes de eu dar uma boa noite para ti, eu tenho que fazer uma última pergunta, né? Tu é o nosso homem do tempo aqui em Venâncio, né? A tua previsão do tempo, hoje ninguém sai de casa, né? O que pode dizer lá, a RBS pode anunciar na TV, ou uma rádio, né, de uma outra cidade, mas a gente quer saber na nossa casa, quando tu botar o pé para fora de casa, vai estar chovendo ou não vai estar chovendo. Há quanto tempo tu passou assim a gostar ou se especializar nessa? Tu sempre falou no tempo ou isso também é uma coisa que se modernizou? Nos Estados Unidos eu sei que foi antes. O homem do tempo lá é muito importante. Mas agora chegou com força isso aqui, né? Tem que dizer uma coisa, assim, muito importante. Eu não sou meteorologista, né? Sim. O que eu falo é que eu leio o que os meteorologistas escrevem, transmitem, né? Mas ao longo dos anos, tu começa a desenvolver uma sensibilidade com o tempo, né? Eu tenho depreensões daquilo tudo que a gente viveu, né? E eu me lembro muito bem que na Rádio Gaúcha participava a previsão caipira de Canoas, era um previsor caipira. E ele se baseava unicamente... Antes do Cleocum, né? Sim, o Cleocum foi com o Lauro Quadros que trouxe... Sim, sim. E antes do Cleocum tinha um previsor caipira. Ele se baseava unicamente em informações que a natureza oferecia. Ele dizia, olha, hoje o telhado de zinco amanheceu seco. Isso é sinal de chuva. Tem que ter sereno de manhã. E aí, bom, tinha vários assuntos assim, observações dele, né? Uma dor na junta. Dor na junta, mas isto é notório, Ayrton. É notório. Olha, ontem estava quente, né? A pressão atmosférica No meu caso, caiu. todo dia eu acho que vai chover, porque eu ando. Uma coisa, a pressão atmosférica, ninguém fala em milibares, né? Só eu que falo em milibares, né? E sofro chacotas aí, né? Ora, milibares, né? O que é milibares? Mas a pressão atmosférica ela é importantíssima na vida da gente, assim, porque ela te cansa, ela dá sinais muito claros. O animal dá sinal. A criança, a Rosane, minha esposa, era professora, né? Ela voltava para casa, hoje as crianças estavam impossíveis, rolavam pelo chão, né? A pressão atmosférica baixa, né? Isso é um sinal que vem uma mudança climática aí pela frente, tem um tipo de mudança climática que vem com a pressão atmosférica baixa, outra com a alta, e isso a gente vai começando a observar. Eu saio de manhã de casa, a primeira coisa assim é epidérmico. Como é que está esse tempo assim? Tu sente quando está úmido, quando está pesado? Mas já aconteceu de tu estar lá dentro daquele estúdio sem janela, dar uma mudança lá fora, Mas, assim, claro, e agora uma chuvinha em Venâncio e o sol já... Mas olha, eu vou te dar um exemplo. Um dia da manhã era feriado, eu vim para a rádio, céu limpo, coisa mais linda do mundo, né? E eu, feriado, bonito, bonito, né? E daqui a pouco tocou o telefone. Aqui é o Vilmot Peichmann, aqui da Centro Linha Brasil. Aqui está relampeando e chovendo, né? Para, Vilmot. Não, está chovendo aqui. E realmente, uns 15 minutos depois, passou uma nuvem de chuva, relampeando e chovendo aqui. Em Toró. 6h30, 7 horas, não tinha mais nada, estava tudo limpo, né? Quem não viu aquilo ali... Não... Mas acontece sim. A previsão do tempo ela é incerta, né? É previsão, né? E os melhores institutos de meteorologia, se pegar agora e de 2 dias para frente, tu vai ver desencontro, dissintonia entre os modelos, né? Eles não fecham em temperatura, não fecham na hora que vai chover, no dia que vai chover. Imagina a gente aqui, né? Vai fazer uma previsão de 10 dias, né? Então, vai meio pela compatibilização, assim, dos modelos em si.
Tem que ser, né? Tem que ser. Fazer uma leitura daquilo que tem e oferecer aquilo que é possível. João Paulo, muito obrigado por ter vindo. Eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanharam gostaram de ver o João Paulo do outro lado do balcão, mostrando como ele é, e um pouco da sua história, né, da sua trajetória aqui na Rádio Venâncio Aires. E hoje talvez uma das pessoas mais populares e mais conhecidas do nosso município e mais queridas. Eu não conheço nenhuma pessoa que não gosta do João Paulo. E para mim é um privilégio, compartilhar, da tua amizade, e da tua família, dos teus amigos. E a gente seguidamente se encontra também lá na rádio. Eu tenho uma pequena participação semanal no programa dele. Parabéns pelo teu sucesso, obrigado por ter vindo aqui, e faltou mais uma hora, né? Faltou mais uma hora. Ayrton, muito obrigado. Sabe que um dos princípios que eu carrego comigo é o respeito, a educação com as pessoas, porque cada um tem suas nuances, tem qualidades, tem defeitos, saber compatibilizar isso aí e trazer para perto de ti, porque as pessoas, todas elas têm o que te informar, o que te dizer, o que te acrescentar, né? Então, muita gente no jornalismo eu vejo que queima fontes de informações, justamente ou por arrogância, ou por uma superioridade indevida, alguma coisa assim, e que acaba gerando prejuízo para si mais. Eu não tenho essa ideia, assim, eu gosto das pessoas e ouvir o que elas têm para falar, né? Que elas sempre vão te dizer, e tu transformar isso em notícia, oferecer para os ouvintes e ter, assim, uma espécie de prioridade, de privilégio em poder transmitir isso aí, né? Esses apartes eu gosto das pessoas e é por isso que eu lido com elas com respeito, com educação, uma relação humana, que é um termo que eu gosto demais. As pessoas terem relação humana, né? Isso aí é fundamental. Maravilha. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. E depois a gente continua lá, né? Esse então foi mais um Conexão. Na semana que vem, na terça-feira que vem, o programa não será transmitido aqui do estúdio do Pablo Felten, porque eu vou estar participando de um evento Gente e Negócios, e nós vamos transmitir pelo canal do Conexão, pelo nosso Facebook e pelo Instagram. Então, até a terça-feira que vem.